entrarmos em detalhes. Agora, então, vamos lá, ainda devagar, naquilo que temos para dizer com relação ainda ao enunciado dessa parábola. Volte lá, por favor, no verso 4, então. Diz assim: afluindo grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Verso 9. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Então o Senhor Jesus proferiu esse ensino por parábola, verso 4, e no verso 9 os discípulos perguntam: que parábola é esta? Queria que nós fôssemos a 2 textos para nos ajudar com relação a esse assunto das parábolas, ainda para introduzirmos com clareza essa maravilhosa parábola do semeador. Abra, por favor, comigo em Marcos, capítulo 4. Por que o Senhor ensinava por parábolas? Marcos 4, abra, por favor, verso 34, 33 e 34. Nós dissemos que seria um absurdo o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, em carne, ensinar e não desejar que os seus ensinos fossem compreendidos. Não é? Isso seria um mestre da loucura. Eu queria fazer uma analogia conosco. Deus me deu a incumbência de passar tudo que eu sei como empreendedor geotécnico a quem queira receber esse conhecimento. E tenho dito nos mini treinamentos que nós olhamos 3 esferas de conhecimento. A primeira esfera é temática, um assunto qualquer de geotecnia. A segunda é de gestão, que eu hoje tenho certeza que é a mais difícil, isso no plano horizontal. Mas essa e a primeira temática está ligado com a espiritual, porque a terceira esfera é infinita, que é a vida espiritual. E é difícil as pessoas praticar, e talvez elas nunca vão praticar a vida espiritual. E esse é o sofrimento. Porque entre elas tem pessoas queridas, eu quero ensinar o que eu tenho, porque é isso que Jesus Cristo faz. Ele quer passar tudo para aquele que está nele. Quando fala que o cristão verdadeiro está em Cristo, é estar, faz parte do corpo, do homem corporativo, da noiva, da igreja, assim como ele, Cristo, está em nós, filhos de Deus. No plano horizontal, é o mesmo sentimento. Eu quero passar todo o meu conhecimento para as pessoas. Né? E é difícil, porque a pessoa não tem um coração receptivo. Ela acha que o que ela já sabe talvez seja suficiente. E, infelizmente, eu tenho uma outra orientação. Orientação de passar, de fomentar o empreendedorismo geotécnico. Está voltando à internet. E esse não é o nosso Senhor Jesus. Então, qual é o motivo do Senhor ensinar por parábola? Olha que interessante o que Marcos registra nesse capítulo 4, verso 33. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra. Ainda antes de continuarmos a ler, detalhe, para você se localizar. Olha como começa o capítulo 4. Olha aí na sua Bíblia. Parábola do semeador. Nós estamos no mesmo contexto de Lucas 8, aqui narrado por Marcos, certo? Então, aquilo que nós vemos lá no verso 9 e 10 de Lucas, o Senhor dizendo do porquê que ele ensinava por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, né? Aqui Marcos vai explicar com mais detalhes, e Mateus também. Nós vamos aos 2 textos. Então, olha lá. Marcos 4, 33, onde estamos lendo. Com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Primeira coisa importante. Meus irmãos,
se o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele disse assim para Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Se eu falo com você de coisas terrenas e você não me crê, o que será se eu falar das celestiais? Lembra da conversa do Senhor com Nicodemos? Sabe? Esse é o problema. O líder no plano horizontal, ele fala com as pessoas não entendem, mas não é entende de coisas espirituais, não entende das coisas no plano horizontal. Daí a rejeição. Elas não compreendem porque de controle, isso, aquilo que eu, se der tempo, vou falar no final. Né? E isso é triste, porque você está passando 24 horas pensando no sucesso que seja no plano horizontal dela, quer seja absorver esse tal empreendedorismo que Deus me desenvolveu para isso, e eu quero que ela se desenvolva também, e também ganhar por produto, não por tempo. E a pessoa se limita ao tempo, ao fixo, ao adiantamento, qualquer outro termo que fixa. E o que eu recebo de inspiração é que você tem que ser produtivista, e daqui a pouco a gente vai pôr um pouquinho sobre isso, que eu descobri aqui, onde está, nesse mesmo vídeo ou áudio, né? Sabe o que ele está dizendo? Que tipo de linguagem eu usaria para que vocês compreendam coisas que são tão sublimes? Não é isso que ele está dizendo para Nicodemo? Não é? Que linguagem eu vou usar para vocês compreenderem as coisas celestiais? Que ele, como o Filho de Deus, as compreende absolutamente. Né? Então, primeira coisa importante, ele falava por parábolas, porque assim ele expunha a palavra, isso conforme a capacidade dos ouvidos. Muito linda essa expressão. Mas tem mais aqui. E sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Outra coisa linda nesse verso. E aqui há um motivo que desde já seria importante. E explicava em particular. Nós, há 1 ano e meio ou mais, quase 2 anos, criamos o workshop e ninguém pergunta nada. Estou me lembrando do tempo que eu era professor no Mackenzie, e naquela época eu queria falar e falava, os alunos não perguntavam, e eu, de certa forma, falei, ainda bem, né? Porque é mais fácil falar o que tem para falar e ir embora. Mas desde aquela época, me trazia uma tristeza, porque a pessoa não tem interesse. Ela estava ali para quê? Para ter um diploma, então ela não estava ali para aprender o que eu teria para ensinar. Eu tenho vontade de chorar. Isso é no plano horizontal. Aí quando a gente forçava para reprovar, a gente era rejeitado. No entanto que fomos rejeitados e fomos colocados para fora. Alguém gosta de ser mandado para fora de algum lugar? Não. Mas eu não me dobrei, porque queriam que a gente desse boas notas. E o que aconteceu depois disso? Eu tenho experiência, né, de ver que as pessoas entram numa universidade hoje e saem, só passam o tempo lá pagando as mensalidades e vai sair com o diploma. Não sabem nada. Eu não vou fazer isso. Não fiz, não farei. Porque eu não posso fazer. Como cristão, não posso fazer. Eu tenho que ver como que a pessoa pode absorver aquela ordem que eu tive. E se ela tiver errado, eu vou corrigir. Bom, eu vou dar um salto aqui, daqui a pouco. É importante nós entendermos. Quando nós chegamos a Lucas 8, onde nós estamos, ouça com atenção. Nosso Senhor está no final do terceiro ano. Esse vídeo está disponível para você lá no canal YouTube.
lá na playlist do Romeu Bornelli. Eu vou dar um salto para vocês entenderem qual que é o porquê de tudo isso, né? Por que sistema produtivista? Por que será? Por quê? Porque essa a questão da mentalidade. Vamos escutar aqui um pouquinho. O próprio vídeo, só que eu soltei aqui um tempo.